Existem lugares no planeta Terra que parecem normais à primeira vista, mas escondem histórias que beiram o inacreditável. Alguns nasceram de decisões absurdas, outros surgiram por puro acaso, e tem aqueles que carregam um certo ar de mistério. Não aquele mistério de fantasmas ou lendas sobrenaturais, mas o tipo que nasce de pessoas reais, fazendo coisas que desafiam qualquer lógica. Hoje o Belo Mundo vai te levar para conhecer alguns desses lugares. Um passeio que vai de cidades fantasmas a construções esquecidas, passando por vilas estranhas e locais tão secretos que nem todo mundo sabe que existem. Número 11. Roanoke. Se for para falar de mistério, Roanoke não pode ficar de fora. Na costa da Carolina do Norte, existiu uma das histórias mais enigmáticas da colonização americana. Em 1587, um grupo de mais de 115 colonos ingleses fundou a colônia de Roanoke. Era uma tentativa de criar o primeiro assentamento permanente da Inglaterra no chamado Novo Mundo. Meses depois, o líder da expedição, John White, voltou para a Inglaterra em busca de suprimentos. Quando conseguiu retornar, 3 anos depois, a colônia tinha desaparecido. Casas vazias, fortificações desmontadas e nenhuma pista do que aconteceu com as pessoas. A única coisa deixada foi uma palavra entalhada em madeira: Croatoan. Desde então, o mistério nunca foi resolvido. Alguns acreditam que os colonos foram mortos, outros dizem que se uniram a tribos indígenas próximas. Há também quem ache que tentaram voltar para a Inglaterra e naufragaram no caminho. Nenhuma teoria foi comprovada, e até hoje o destino dos habitantes de Roanoke é um dos maiores enigmas da história americana. O que restou virou parque histórico, mas o clima do lugar ainda é de silêncio e dúvida. Número 10. O Arquivo Secreto do Vaticano. Poucos lugares no planeta despertam tanta curiosidade quanto os arquivos do Vaticano. Escondidos atrás de portões de ferro e corredores estreitos, eles guardam séculos de documentos da Igreja Católica, muitos deles jamais vistos por olhos comuns. Ali dentro estão cartas trocadas entre papas e reis, registros de julgamentos da Inquisição, manuscritos originais de tratados políticos e até anotações de cientistas como Galileu. É uma coleção que cobre boa parte da história da humanidade, acumulada com paciência ao longo de mais de 12 séculos. O mais curioso é que o nome Arquivo Secreto engana um pouco. A palavra secreto, no latim original, significa apenas privado, ou seja, não é um cofre de segredos sombrios, mas sim o arquivo pessoal do Papa. Mesmo assim, a aura de mistério continua, até porque o acesso é extremamente restrito. Só pesquisadores autorizados podem entrar, e mesmo eles só podem consultar o que for aprovado previamente. São mais de 80 quilômetros de prateleiras, cheias de rolos, livros e pergaminhos que contam histórias que moldaram o mundo. O clima de segredo vem justamente daí. O simples fato de saber que há documentos ali dentro que ninguém pode ler já faz o lugar parecer quase mitológico. Enquanto alguns enxergam o arquivo como um símbolo de conhecimento protegido, outros veem como uma metáfora do poder do silêncio. O tipo de mistério que não precisa de sobrenatural nenhum para ser fascinante. Número 9. Os Fortes de Maunsell. Em pleno Mar do Norte, cercados por águas turvas e silenciosas, estão os Fortes de Maunsell. Estruturas enferrujadas, apoiadas em pilares metálicos que mais parecem saídas de um filme pós-apocalíptico. Mas não, elas são reais. E já tiveram uma função muito séria. Esses fortes foram construídos durante a Segunda Guerra Mundial como parte da defesa costeira do Reino Unido. A ideia era vigiar o estuário do rio Tâmisa e impedir ataques aéreos e navais vindos do mar. Cada estrutura tinha artilharia pesada, soldados e radares. Durante o conflito, eles foram úteis, mas quando a guerra acabou, perderam a função e ficaram lá, no meio do nada. O tempo passou
Os soldados foram embora e os fortes viraram ruínas flutuantes. Nos anos 60, algumas dessas torres viraram abrigo de rádios piratas. E em um caso ainda mais maluco, uma das plataformas foi ocupada por um sujeito que declarou o lugar como um país independente, o Principado de Sealand. Sim, é sério. Ele escreveu Constituição, criou moeda, bandeira e até passaporte. Tudo isso em uma torre enferrujada no meio do mar. Hoje, os fortes de Maunsell ainda estão lá, desativados e corroídos pela maresia. Um cenário que mistura passado, abandono e um tipo bem peculiar de independência. Número 8. A zona de impunidade de Yellowstone. No Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, existe um pedaço de terra que desafia o sistema jurídico americano. É uma área de cerca de 50 quilômetros quadrados, localizada no estado de Idaho, apelidada de Zone of Death, ou Zona da Morte. O apelido não vem de nada macabro, mas de uma falha na Constituição americana. Por causa de uma peculiaridade na divisão dos distritos judiciais, qualquer crime cometido ali não poderia ser julgado legalmente. Isso porque a Constituição exige que o julgamento aconteça no estado e no distrito onde o crime ocorreu, e nesse caso, não há população suficiente para formar um júri. Ou seja, tecnicamente, se alguém cometesse um crime naquele pedaço de Yellowstone, o processo judicial poderia simplesmente não acontecer. Nenhum caso real testou a teoria até hoje, mas o governo americano reconhece que o buraco legal existe e ainda não foi corrigido. É estranho pensar que no país que mais prende pessoas no mundo, existe um lugar onde a lei simplesmente não alcança. Um erro geográfico que virou uma das curiosidades mais absurdas do mapa moderno. Número 7. Tianducheng. Na província de Zhejiang, existe uma cidade que parece ter se perdido no mapa. Quem chega lá se depara com uma torre Eiffel, ruas largas, cheias de prédios em estilo francês e até uma versão reduzida da Champs-Élysées. Mas nada disso fica em Paris. Fica na China. O nome do lugar é Tianducheng, e ele foi construído no começo dos anos 2000 como parte de um projeto de luxo que prometia recriar o charme parisiense em solo chinês. A ideia era que famílias ricas se mudassem para lá, vivendo entre jardins geométricos e cafés com fachada europeia. Só que o plano não deu muito certo. Durante anos, a cidade ficou praticamente vazia. As avenidas continuavam limpas, os prédios brilhavam novos, mas não havia gente. Com o tempo, a cidade começou a atrair novos moradores, e hoje já tem uma população estável. Mesmo assim, continua com aquele ar estranho, uma réplica perfeita de um lugar real, mas sem a alma do original. E se essa Paris de mentira já soa curiosa, espera até conhecer a cidade vizinha, tão moderna, planejada e futurista que por anos ninguém quis morar nela. Número 6. Slab City. No meio do deserto da Califórnia, existe um lugar onde as regras simplesmente deixaram de existir. Seu nome é Slab City, e por lá não tem polícia, prefeitura, nem conta de luz. Quem mora ali vive literalmente fora do mapa. O nome vem das antigas lajes de concreto deixadas por uma base militar desativada, o Camp Dunlap. Quando o exército foi embora, as fundações ficaram. Aos poucos, viajantes e pessoas que queriam viver longe da sociedade começaram a se instalar por ali. Primeiro em trailers, depois em barracas, vans e casas improvisadas. Hoje, cerca de 200 pessoas moram em Slab City o ano todo. No inverno, esse número dobra com a chegada dos chamados snowbirds, nômades que fogem do frio e passam meses no deserto. Lá não há contas, impostos, nem fiscalização. Cada um cuida do próprio espaço e sobrevive com o que consegue gerar de energia solar ou trocar com o vizinho. Por mais caótico que pareça, Slab City tem sua própria forma de ordem. Tem biblioteca, igreja, café e até uma espécie de praça central, onde artistas e viajantes se encontram. É uma comunidade alternativa, onde as pessoas buscam liberdade total,
mesmo que isso signifique viver sem conforto e sem regras. Número 5. Svalbard. Bem acima do Círculo Polar Ártico, entre montanhas cobertas de neve e temperaturas negativas quase o ano inteiro, existe um túnel escuro que guarda um dos lugares mais misteriosos e importantes do planeta. É o Cofre Global de Sementes de Svalbard, na Noruega, um depósito subterrâneo criado para proteger a diversidade agrícola da Terra caso um desastre global aconteça. Ele foi inaugurado em 2008 e fica encravado dentro de uma montanha de pedra, a mais de 120 metros de profundidade. Lá dentro, as paredes de concreto e aço mantêm a temperatura constante em 18 graus negativos. Mesmo se acabar a energia, o frio natural do permafrost ajuda a conservar tudo. O cofre tem espaço para guardar mais de 4,5 milhões de tipos de sementes. Cada país envia amostras das suas espécies mais importantes: trigo, arroz, milho, feijão e até plantas que só crescem em regiões específicas. É como um grande seguro de vida da agricultura mundial. Hoje, já são mais de 1 milhão de amostras catalogadas e organizadas em caixas metálicas, cada uma com etiquetas que indicam o país de origem. Nenhum funcionário cuida das sementes no dia a dia. O local é quase todo automatizado e só abre algumas vezes por ano para receber novas remessas. Mesmo com todo o planejamento, em 2017, o derretimento de parte do gelo polar causou um pequeno vazamento de água na entrada do túnel. Felizmente, não chegou até as câmaras principais. Foi o suficiente, porém, para lembrar que o cofre que guarda o futuro também é vulnerável às mudanças que o presente causa. Número 4. Kangbashi. Se você acha que já viu exagero em obra pública, espera até conhecer Kangbashi. Essa cidade foi construída do zero no início dos anos 2000 no norte da China, para ser o símbolo de uma nova era de riqueza na Mongólia interior. O projeto era megalomaníaco, infraestrutura para mais de 1 milhão de habitantes, com prédios de alto padrão, museus futuristas, shoppings gigantes, estádios, praças e uma avenida central que parecia cenário de desfile militar. Só que quando tudo ficou pronto, não veio ninguém. Quer dizer, vieram alguns. Nos primeiros anos moravam ali cerca de 20 mil pessoas, e olha que muitas delas nem ficavam o tempo todo. A cidade foi sendo chamada pela imprensa internacional de a maior cidade fantasma do mundo, e dava para entender por quê. O lugar parecia saído de um catálogo de arquitetura, mas o único som que se ouvia era do vento batendo nos postes. Era como se alguém tivesse apertado o botão do futuro, mas esquecido de chamar a população. Apartamentos vazios, avenidas sem carros, parques sem crianças, tudo funcionando, com escola, hospital, iluminação pública, mas praticamente sem gente. Nos últimos anos, o número cresceu. Hoje, Kangbashi tem algo em torno de 120 mil moradores, e a cidade até respira, mas ainda está longe de parecer aquilo que os planejadores imaginaram no papel. Número 3. Whittier. No Alasca, existe um lugar tão isolado que quase toda a população vive sob o mesmo teto. O nome dele é Whittier, uma pequena cidade cercada por montanhas, gelo e vento cortante. Lá, quase todos os moradores, pouco mais de 270, vivem no Baggett Towers, um prédio de 14 andares construído nos tempos da Guerra Fria. O edifício parece comum por fora, mas é praticamente uma cidade vertical. Dentro dele há escola, igreja, posto de correios, clínica médica, supermercado e até a delegacia. Tudo funciona no mesmo lugar. As crianças estudam no primeiro andar e quando o sinal toca, elas só precisam pegar o elevador para voltar para casa. O motivo dessa concentração é o clima extremo. No inverno, o vento chega a 130 km por hora e a neve cobre tudo por semanas. Sair de casa pode ser perigoso, então viver em um único prédio se tornou uma questão de sobrevivência. Além disso,
Whittier é acessível por apenas um túnel de 4 quilômetros de extensão que corta a montanha e serve tanto para carros quanto para trens. O túnel abre e fecha em horários específicos, o que significa que quem perde a hora pode acabar preso na cidade até o dia seguinte. Apesar disso, os moradores parecem se adaptar bem. A vida ali é silenciosa, segura e, segundo eles, cheia de comunidade. Número 2. Coober Pedy. No meio do deserto australiano, existe uma cidade que parece esconder um segredo. Vista de cima, ela é só um punhado de colinas secas e rochosas, mas basta olhar mais de perto para entender o que faz dela um dos lugares mais curiosos do planeta. Em Coober Pedy, quase todo mundo vive embaixo da terra. A cidade nasceu em 1915, quando um grupo de garimpeiros encontrou opala, uma pedra preciosa colorida que na época valia uma fortuna. O problema era o calor. No verão, a temperatura na superfície pode ultrapassar 50 graus. Então, para conseguir viver ali, os moradores começaram a cavar. As primeiras casas foram abertas direto na rocha. Depois vieram as igrejas, os bares e até os hotéis subterrâneos. As paredes grossas mantêm o interior fresco, com temperatura constante em torno de 24 graus, mesmo quando o sol lá fora parece derreter tudo. Hoje, mais de 3.500 pessoas moram em Coober Pedy, e a maioria delas passa boa parte da vida sob o chão. Tem loja, museu, igreja e até um campo de golfe, só que sem grama, claro. A cidade ficou famosa não só pela forma de viver, mas também pelo cenário. O visual árido e sem vegetação foi usado em vários filmes de ficção científica, como Mad Max e Planeta Vermelho. Quem chega lá sente que está pisando em outro planeta, mas com uma vantagem: o ar-condicionado é natural. E agora, depois de descer as profundezas da Austrália, a gente sobe de volta ao Japão, onde uma pequena vila ganhou fama mundial por um motivo bem diferente e um tanto assustador. Número 1. Nagoro. No Japão, bem no interior da ilha de Shikoku, existe uma vila minúscula chamada Nagoro. À primeira vista, parece um vilarejo comum, com escola, praça e casas de madeira espalhadas entre as montanhas. Mas basta dar alguns passos para perceber que há algo de muito estranho ali. Os moradores não se mexem, não falam, e têm o rosto feito de pano. Isso porque a maioria das pessoas que você vê por lá, na verdade, são bonecos em tamanho real. Tudo começou quando a senhora Ayano Tsukimi voltou para a vila onde nasceu e percebeu que quase todo mundo tinha ido embora, ou já tinha morrido. Para preencher o vazio, ela resolveu fazer um boneco em homenagem ao pai, usando roupas antigas e enchimento de jornal. A ideia era colocar o boneco onde ele costumava trabalhar, como se ainda estivesse ali. Só que Ayano não parou mais. Ela fez um pescador para o rio, um carteiro, estudantes sentados nas carteiras da escola, senhoras conversando na praça. Hoje já são mais de 300 bonecos espalhados pela cidade. E o mais curioso é que eles superam o número dos moradores reais, que são menos de 40. Eles estão em todos os lugares, pescando no rio, sentados nas carteiras de uma escola vazia, esperando o ônibus, cuidando de plantações que ninguém mais colhe. Ayano faz cada um com roupas e expressões que lembram os antigos habitantes, como se estivesse tentando manter a memória da vila viva de algum jeito. No final, esse lugar acabou virando atração involuntária. Turistas chegam curiosos, tiram fotos e depois vão embora. Mas quem fica são os bonecos, imóveis, tomando o lugar de quem um dia deu vida àquele vale. E assim a gente termina essa viagem, entre cidades vazias, prédios que concentram vidas inteiras, fortalezas abandonadas e arquivos que guardam séculos de história. Agora é contigo. Qual desses lugares você nunca tinha ouvido falar? Qual achou mais estranho? Conta pra gente nos comentários, se inscreve no canal e bora descobrir juntos mais pedaços ocultos do belo mundo.